informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa terça-feira, dia 13 de fevereiro, levando para vocês os seguintes destaques. Venda de boi vivo mostra piora nas exportações brasileiras. Apreendidas 15 carretas de soja por sonegação fiscal na BR-163. Exportações de café recuaram 6,9% em janeiro. Financiamentos para a reforma agrária subiu para 140 mil. Julgamento em favor de quilombolas pode criar tensão no campo. E caminhão caiu em buraco perto de Novo Horizonte do Sul, matando uma pessoa e o gado. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E na Viraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. Dia de sol e aumento de nuvens de manhã na região de Dourados nessa terça-feira. Possibilidade de pancadas bem fracas de chuva à tarde e à noite. Você já experimentou a bebida láctea da Cambi? É um delicioso produto para todas as horas, com muita cremosidade, em vários sabores de frutas, de baixa caloria e nutritiva. Ela é rica em albumina, proteína que contém ferro e vitaminas. Sirva como sobremesa no lanche ou no momento que bater aquela fome. Produtos Cambi, saúde em sua mesa. 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado fechou com esses preços. O Brasil Global de Guia Lopes da Laguna ofereceu R$ 134,00 pela arroba do boi gordo à vista. O Friboi de Ponta Porã pagou R$ 136 com 30 dias para o pagamento. O Brasil Global pagou R$ 124,00 pela arroba da vaca gorda à vista e o Friboi R$ 128 a prazo. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 22,00 e a de soja a 60, informou a GD Corretora. Tudo que se planta dá nessa terra, perde o regado a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semear é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semem Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor. Alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselém, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. O valor máximo de financiamentos para a reforma agrária subiu de 80 mil para 140 mil reais, de acordo com o decreto publicado pelo governo federal em janeiro desse ano.
O dispositivo regulamenta o Fundo de Terras e Reforma Agrária e ainda trouxe, no seu texto, o aumento do prazo de pagamento para os pequenos produtores rurais. De acordo com o articulador da proposta, o deputado federal gaúcho Alceu Moreira, a proposta havia sido encaminhada formalmente por ele ainda no ano passado, em documento entregue nos Ministérios da Fazenda, Planejamento e da Secretaria da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário. A comunidade quilombola Furnas do Dionísio, no município de Jaraguari, recebeu o CIPAF, o selo de identificação da participação da agricultura familiar. Com 96 famílias, Furnas tem economia baseada em atividades rurais, como o cultivo de hortaliças e a produção de derivados da cana e da mandioca. As informações são da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar do Estado. A certificação foi concedida pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário e na comunidade foi viabilizada com o apoio da Agraer. O selo da CIPAF pode, a partir de agora, ser estampado nas embalagens dos produtos. Entre outras vantagens, isso agrega valor às mercadorias da comunidade. O jornalista João Batista Olive, do Notícias Agrícolas, convidou Rodinei Candeia, procurador do Estado do Rio Grande do Sul, para debater a decisão do Supremo Tribunal Federal de manter a validade do decreto que definiu regras para reconhecimento e demarcação de terras ocupadas por remanescentes de quilombolas. Como explicou o Candeia, a autodeclaração da origem pessoal, a coletivização da propriedade e as desapropriações que serão feitas pelo INCRA são os 3 principais pontos que vão gerar novamente a insegurança jurídica no campo. A discussão no Supremo foi originada por contestação feita pelo Partido Democratas, que questionava a forma com a qual essas áreas são identificadas, ou seja, pelo critério de autoatribuição. O procurador Rodinei Candeias chamou a atenção para os conflitos que essa decisão pode gerar em torno do direito agrário, uma vez que o julgamento rompeu posições defendidas pelos produtores rurais e entidades de defesa da propriedade e da produção rural, que obviamente serão atingidos pela decisão do Supremo. A CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, apresentou memoriais pela inconstitucionalidade do decreto. Esse decreto foi editado em 2003 pelo Lula, então presidente na época, regulamentando a concessão de terras para comunidades negras tradicionais. As exportações de café recuaram 5,9% em janeiro, na comparação com o mesmo mês do ano passado, segundo o Conselho de Exportadores de Café do Brasil. Foram exportadas 2.490.000 sacas, com receita cambial de 400 milhões de dólares. O café arábica respondeu por 93% do volume total de exportações, ou 2.316.000 sacas, seguida pelo café solúvel, com 6,5%, 160.000 sacas, e o robusta, com 0,5%, ou 11.320 sacas. O preço médio foi de 161 dólares, com queda de 8,5% na comparação com o mesmo período do ano passado, quando a média era de quase 176 dólares. A Alemanha foi o maior importador do café brasileiro em janeiro, com 20% de participação, 513.000 sacas. Os Estados Unidos, que lideravam o ranking desde março de 2017, ocupam a segunda posição, com 17,9% das compras de café. O Japão está na terceira colocação, com 8,8% de participação. Ainda figuram no ranking a Itália, com 8,6%, e a Bélgica, com 6,5%. O consumidor atual passou a adicionar praticidade em sua lista de fatores importantes na decisão da compra de um alimento. Diante desse cenário, chega ao mercado a primeira safra comercial da melancia Pingo de Ouro, que possui menos semente e tem peso médio de 6 a 8 quilos, bem menor que a tradicional, que chega a pesar 15 quilos, facilitando assim o transporte e armazenagem e evitando o desperdício da fruta. Ela está sendo produzida no Rio Grande do Sul. A retenção de um navio com 27 mil bois vivos no Porto de Santos por 3 dias na semana passada, após denúncia de maus tratos a animais, chama atenção para uma discussão econômica, a qualidade das exportações brasileiras.
A venda do boi em pé é bom negócio para os pecuaristas, mas para o país nem tanto. Dono do segundo maior rebanho bovino do mundo, atrás apenas da Índia, onde o animal é sagrado, o Brasil exporta carne a $4.200 a tonelada. Pelo boi vivo, os países pagam metade, $2.100 a tonelada. O produtor engorda o boi em sua propriedade e garante emprego no abate, nos frigoríficos. Os navios boiadeiros que partem para países como a Turquia, Egito e Jordânia funcionam no modo charter. Não importa quantos animais embarcam, o custo é o mesmo. Isso explica as más condições e a quantidade de bois flagrados numa só embarcação, atolados em esterco. A venda de bois vivos evidencia o aumento da exportação pelo Brasil de produtos primários ou com baixíssimo grau de manufatura, em detrimento dos industrializados, marca de economias mais desenvolvidas. A Secretaria de Fazenda de Mato Grosso do Sul apreendeu 15 carretas carregadas com 570 toneladas de soja na BR-163, na região de Mundo Novo, que seguiam para o Paraná. Segundo os fiscais, a mercadoria tinha comprovantes de pagamento do ICMS falsificados. A multa foi de R$ 246 mil. Os agentes da equipe de fiscalização móvel constataram que a documentação fiscal foi emitida por uma empresa de Campo Grande, mas os comprovantes foram forjados para sonegar o imposto da carga transportada. As 15 carretas foram apreendidas com o apoio da Polícia Militar de Mundo Novo e encaminhadas até o posto fiscal Ilha Grande. Cada carreta transportava 38 toneladas de soja, totalizando 570 toneladas do grão. A carga foi avaliada em R$ 700 mil. Policiais militares ambientais multaram em R$ 3.600 dois fazendeiros por desmatamento ilegal no município de Bandeirantes e de Caracol. Durante fiscalização em parceria com o Ministério Público do Estado, os policiais flagraram em uma fazenda em Bandeirantes um desmatamento de 2 hectares de vegetação sem autorização ambiental e no local já havia atividade agrícola. A madeira não foi localizada. O produtor, que mora em Campo Grande, foi multado em R$ 2.130. Em Caracol, um fazendeiro de 47 anos desmatou 5 hectares de vegetação, também sem autorização ambiental. As madeiras derrubadas ainda estavam no local. O infrator foi multado em R$ 1.500. A forte chuva registrada sábado em Dourados causou alagamento em algumas residências localizadas na Vila Cachoeirinha. Foram pelo menos 4 horas e 20 minutos de duração, totalizando 101,9 milímetros acumulados no dia, conforme o guia clima da Embrapa Agropecuária Oeste. Próximo à via parque, várias casas foram atingidas. O córrego d'água também transbordou. Mas a chuva não trouxe transtornos apenas na cidade. Ontem cedo, 2 caminhões, um carregado com suínos e outro vazio, ficaram atolados na linha do Potreirito, como foi informado a 92,1. Por sinal, a linha do Potreirito foi recentemente patrolada por produtores rurais, cansados de esperar uma ação da Secretaria de Obras de Dourados. Cerca de 5 quilômetros foram recuperados às custas desses produtores que cederam máquinas e óleo diesel. Um passageiro morreu e o motorista ficou ferido depois que um caminhão boiadeiro caiu numa cratera na rodovia MS 475 em Novo Horizonte do Sul. As 10 vacas que eram transportadas morreram na hora. Uma foi arremessada sobre a cabine do caminhão. A vítima fatal foi identificada como Daniel Rodrigues da Silva, morador em Nova Andradina. O acidente aconteceu na noite de domingo por volta das 20 horas na MS 475, única rodovia pavimentada de acesso a Novo Horizonte do Sul. O condutor do caminhão dirigia embaixo de chuva quando foi surpreendido pelo buracão na pista. Não deu tempo de parar e o veículo despencou dentro da cratera. A cabine bateu no barranco e ficou destruída. O passageiro morreu no hospital de Ivinhema e o motorista teria sido transferido para um hospital de Dourados. Vários acidentes ocorreram naquele trecho desde o dia 18 de janeiro, quando a cratera se abriu por conta das chuvas excessivas.
A Sementes Cepad é uma empresa do ramo de sementes de pastagem, atendendo Dourados e todo o estado com ótimos preços e condições de pagamento. A Cepad tem variedades de braquiárias Marandu, Piatã, Decumbens, MG4, MG5 e também os pânicos Aruana, Maçai, Mombaça e Rusizienses com ótimo preço e prazo para pagamento, com entrega imediata na sua propriedade rural. A Cepad é revendedora autorizada das sementes Alvorada, associada à Embrapa e à Unipasto. Sementes Cepad, Weimar Torres, esquina com Benjamin Constant. Antiga Sementes Fandango. Fones 3422-3362 e 99972-1541. Fale com Celso ou Vinícius. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Comissão aprova a proposta que limita o uso de gorduras vegetais hidrogenadas nos alimentos. Aos 64 anos, a professora aposentada Célia Regina Serafim vive hoje uma vida muito diferente da que vivia há 3 anos. Se hoje a escolha na hora de se alimentar é por frutas, verduras e alimentos magros, antes as opções eram outras. Era uma alimentação completamente mergulhada em muita gordura, frituras, era muitos doces, açúcares. Era com muitas massas, com muitos molhos. Eu não comia salada, não comia frutas. A partir de 2014, uma mudança radical na dieta fez com que Célia perdesse cerca de 50 quilos e, principalmente, dissesse adeus aos problemas cardíacos e à pressão alta. A alimentação de Célia era parecida com a de muitos brasileiros. A correria do dia a dia e o sabor e a praticidade dos produtos industrializados fazem com que seja fácil optar por alimentos que contêm substâncias prejudiciais à saúde, como a gordura hidrogenada. A substância foi criada pela indústria de alimentos a partir de óleos vegetais e é usada para aumentar o prazo de validade dos produtos. A gordura hidrogenada também interfere no sabor da comida, deixando os alimentos mais crocantes e com aparência menos oleosa. Por isso, é muitas vezes usada por redes de fast food em produtos como batatas fritas e salgados. Também é comum encontrarmos gordura hidrogenada na margarina, no macarrão instantâneo e nos pratos congelados. Mas a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, alerta: a substância pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares. Para reduzir esse risco, a Comissão de Desenvolvimento Econômico aprovou uma proposta que limita o uso de gorduras vegetais hidrogenadas na fabricação de alimentos. Para os processados, o limite previsto no projeto é de 5% do total de gorduras. Nos óleos e margarinas, limite de 2%. Para a nutricionista Fabiana Nalon de Queiroz, o projeto representa um avanço, mas ainda não é o ideal. Não existe recomendação de consumo para gordura vegetal hidrogenada. Então, na verdade, a gente não deveria consumir nenhuma, tá? O ideal era 0. O texto original da senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, proibia o uso da gordura hidrogenada na fabricação de alimentos. O relator da proposta na Comissão de Desenvolvimento Econômico, deputado Marcos Reateg, do PSD amapaense, apresentou um novo texto com os limites de 5% nos alimentos processados e 2% nos óleos e margarinas. Segundo ele, foi necessário levar em conta o aspecto econômico. Para substituir a gordura hidrogenada, nós temos no Brasil os óleo de palma, e a produção nacional é insuficiente. E hoje depende de importação da Malásia e da Indonésia. Se nós banirmos as gorduras hidrogenadas, nós necessariamente vamos ampliar muito o preço dos alimentos. Mas esses novos limites podem demorar um bocado até começarem a valer. A proposta prevê que a lei entre em vigor 5 anos depois de ser publicada. A Anvisa também precisa publicar uma regulamentação e dar prazo mínimo de 2 anos para a indústria alimentícia se adaptar às novas regras. Além disso, o próprio projeto ainda precisa passar pelas comissões de Seguridade Social e de Constituição e Justiça antes de retornar para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator.
Conide Máquinas, revendedora João Dir para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembarra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembarra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua audiência, desejamos uma ótima terça-feira a todos e marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. E nos canais da Grande FM do Facebook e do YouTube, vocês podem assistir ao nosso programa. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.